Olha só, pessoal, a próxima história que eu quero aqui propor que a gente mergulhe para entender todos os contornos, detalhes. Claro que é um caso ainda em curso e na justiça, investigações da polícia seguem a todo vapor, portanto, claro que qualquer julgamento seria precoce da nossa parte, mas tem alguns contornos aí já no domínio público que realmente mostra que é uma história tenebrosa, para dizer o mínimo, tá? Isso porque quase um ano após a morte do Itamar Serpa, pessoal, ele que foi fundador da Embeleze, a briga entre os herdeiros do empresário ganhou um novo episódio depois de novos detalhes serem divulgados pela polícia. E as investigações indicam que a ex-mulher de Itamar, a Monique Elias, tenha supostamente manipulado o empresário através de perfis fakes e e-mails falsos para isolar o Itamar dos familiares e desviar 122 milhões de reais do patrimônio do empresário. É inacreditável. Pois é. Aí, eis que surge uma questão mais ampla, né? Se relacionamento, né, num relacionamento, uma pessoa manipuladora pode acabar sendo extremamente perigoso, né? Eu acho que a gente possa, enfim, levar várias opiniões ao entorno disso. Claro que é um caso que merece toda responsabilidade e juízo aqui antes da gente cravar qualquer coisa, mas o que já está divulgado por aí realmente é de um caso tenebroso que revela uma tendência maior. Antes da gente trazer o nosso próximo convidado aqui para a gente mergulhar a fundo nessa questão, já queria repercutir aqui com a nossa bancada a opinião de vocês, aí um abre-alas só sobre o tema. Não, primeiro, Maria, é impressionante, porque segundo a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Monique Elias, que é a ex-mulher do empresário, ela criou um personagem, a Jéssica Ferrer, que durante mais de 10 anos se correspondeu por e-mail com a vítima, tentando manipular, na verdade, conseguindo manipular ao longo dos anos a confiança que ele tinha em outras pessoas. Então ficava criando histórias e nos e-mails se colocava como alguém que está alertando ele para a verdade, abre os olhos a respeito de quem está ao seu redor. Então foi minando a confiança que o empresário tinha em pessoas da família e da empresa para, na prática, manipulá-lo, convencendo, entre outras coisas, a fazer transferências vultuosas de recursos financeiros. Então, é uma história extremamente impressionante, né? Como alguém consegue, por mais de 10 anos, manter uma manipulação como essa com o seu ex-marido. A gente recebe agora no Morning Show na nossa bancada também, sempre agregando demais aqui com toda a expertise dele, o nosso querido Dr. Yuri Buzin. Beleza, querido? Como é que você tá? Tô muito bem, muito obrigado de novo pelo convite. Eu queria até fazer um ponto especial sobre isso, que a pergunta é, será que pode ou não acabar com uma relação? Pode acabar, porque comportamentos como esse são comportamentos narcisistas. Total. Onde existe uma grande manipulação, ameaça, gaslighting, todo um contexto ali que é muito difícil quem está sendo a vítima perceber. E acaba tendo toda essa consequência que a gente está vendo aí. São mais 120 milhões de reais, é um patrimônio enorme. Mas quando a gente vê ali pequenas relações onde não tem tanto dinheiro envolvido, também é executado dessa forma. Onde uma das características mais clássicas é você não deixar essa pessoa ter o contato com entes queridos, com pessoas de confiança, onde todo mundo é uma grande ameaça. É barra pesada, é muito difícil. Todo mundo que já foi vítima de um narcisista percebe muito bem como fica, cara, muito difícil depois você reconstituir a si mesmo, confiar nas pessoas e assim por diante, fora a culpa. Então é um alerta muito grande para todo mundo. Quem passa por relações muito difíceis, onde tem esse gaslight, onde tem todo esse processo maldoso que a gente começa a perceber, mas começa a duvidar, porque a outra pessoa tem um tom muito poderoso sobre nós, a gente acaba tendo esse processo. Então vá buscar psicoterapia, vá buscar conselho de amigos. Por 10 anos é uma grande loucura, né? E tem gente que vive a vida inteira, muitas vezes, e acaba se afundando totalmente, perdendo tudo que tem para o outro pelo amor do outro. Exatamente. Agora, Jess Peixoto, acho que só botar um ingrediente aqui, um contorno aí pra gente explorar juntos. Parece que, eu não quero, enfim, generalizar como sempre, mas eu acho que parece que qualquer relacionamento, quando muito dinheiro entra por uma porta, o amor acaba saindo pela outra, né, não? O pior é que muitas vezes é confundido também as relações de amor com patrimônio, com posses e assim por diante. O amor, ele é uma instância que independe dessa relação financeira. Deveria, pelo menos. Deveria, em tese, né? O amor muito profundo é aquele amor que eu fico feliz ao ver você tendo algo. É quando eu dou a mim mesmo ao outro, meu tempo, minhas características boas e excito no outro o melhor. Mas muitas vezes as relações são pautadas em cima do financeiro. Jess Peixoto.
É que eu acho importante diferenciar essa situação em dois fatos. O personagem fake que estimulava a desconfiança, e eu acho que existe um grau aqui da gente também levar na sutileza o fato de que ele escolhia acreditar naquilo, de uma personagem que ele sequer conhecia factualmente, e que os filhos, dentro de uma disputa de testamento, estão colocando isso como uma razão de determinadas modificações no testamento. O que eu tenho um pouco de premissa de rejeitar, porque era um senhor muito inteligente, criou um patrimônio muito expressivo. Então, dizer que ele recebeu da Jéssica Ferrer, personagem fictícia, dicas falando para não confiar na ex-esposa e nos filhos, aí ele foi lá e fez uma alteração, tem um salto lógico gigante. É o famoso... E o segundo fator é o ponto das transferências que, enquanto ele estava doente, foram feitos em relação ao filho, um outro filho de um outro casamento da Monique, que é o João, que também estão sendo investigadas como possível manipulação e desvio ali. Então, são duas situações diferentes, mas vale mencionar que a questão toda ainda está sobre investigação. A Monique, inclusive, em nota, disse que, mais uma vez, uma mulher honesta, que construiu uma família e tem 3 filhos do falecido, esteja sendo vítima de uma campanha para assassinar a sua reputação e ceifar a sua dignidade antes do devido processo legal. Então, ela também está se defendendo em relação a isso. A situação toda é escabrosa, é muito estranha, mas eu faria esse diferencial entre o que a conta representa e o que, de fato, 122 milhões em transações representam também. Que é isso? Que história, enfim, como eu disse, tenebrosa, triste, mas cabeluda, complexa. Pepe, aqui botando teu chapéu de advogado aqui das duas partes. O que está certo, o que está errado e sua previsão olhando adiante? Não, primeiro ponto, Marinho, só discordando da Jéssica, meu trabalho aqui sempre, né? Não sei. Ia concordar, assim, ele mudou de ideia. Que isso? Ele não aguenta. Não, pelo devido processo legal. A coação se dá com a arma na cabeça e também com expedientes dessa forma, seduzindo, manipulando, fazendo a pessoa pensar de forma completamente diferente da realidade. Então, isso também, de certa forma, é uma coação também, né? Então, com toda certeza, se a família conseguir provar que o marido foi manipulado, né, o parente foi manipulado, ele pode anular o testamento e pode reforçar a questão da herança, né? Doutor Yuri Buzzi. Eu vou até fazer um adendo, porque eu tenho que concordar um pouco com ele, porque as coações não necessariamente são de uma forma clara para o outro. As manipulações, elas são sutis, elas são de uma forma emocional, onde a gente acaba não percebendo com clareza aquilo ali, porque sempre existe uma ameaça de, por exemplo, se você fizer isso, eu não vou mais te amar. Olha, se você fizer aquilo ali, eu vou ficar muito chateado com você. E existem punições, muitas vezes, como o silêncio. É uma punição muito clássica de narcisista, que é o silêncio, o afastamento. Então, óbvio que a gente tem que olhar com muito carinho, a gente não tem base nenhuma para entender ali se ela é ou não é, o que aconteceu e assim por diante. Mas o comportamento narcísico, muitas vezes, ele ocorre dessa forma muito sutil. É um reflexo do comportamento narcísico, como você colocou, narcisista, esse silêncio, ou é um antídoto ao narcisista você se manter silente em relação a ele? Só para entender. Aqui a gente tem um caso de... Ela não estava como esposa fazendo isso. Ela criou uma conta fictícia de uma pessoa que não tinha ligação nenhuma para mandar dicas. Dicas, tome cuidado. Então, assim, só um minutinho. Que durou mais de 10 anos. Espera. Só, o que eu tô colocando aqui não existe também no ser humano, até na parte talvez menos social e mais do crime, não existe uma questão aqui também de eu olhar para ele aceitar esse tipo de conselho sobre os filhos e as mulheres. E qual o poder de um personagem fictício em relação a isso? O poder de um personagem emocionalmente ligado ao outro é enorme. Por um exemplo muito simples, né? Quando você vê na internet milhões e milhões e milhões de pessoas, das quais realmente se dedicam ao outro sem ao mesmo conhecer essas pessoas. E também são personagens, onde existe ali uma conexão emocional, onde existe uma manipulação. É óbvio que dentro desse contexto todo, né, ela pode ter bom tom de tentar avisar, ela pode ter bom tom de tentar preservar, ela pode ter um coração enorme. É claro que pode, a gente não consegue estar ali dentro da cabeça dela nesse atual momento e temos que averiguar todos os fatos para chegar em algum ponto. Mas, de forma geral, a partir do momento que existe uma manipulação de um perfil fake, é um indicativo também, porque existiu não
autenticidade de falar assim, olha, eu sou a fulana de tal, eu sou sua ex-mulher, eu sou isso, eu estou preocupada com você como outras milhões de pessoas fariam. O que está acontecendo com você? A partir do movimento que existe uma criação de um perfil fake, existe também uma movimentação de uma manipulação por diversas situações. Pode ser até que para preservar uma imagem, assim por diante, mas existe ali um indicativo diferente de uma autenticidade. É por aí, Pepe. Não, pode falar. Pode-se dizer que talvez seja um caso de dependência emocional da pessoa que, ao terminar um relacionamento, cria uma conta fake para falar com o ex, passa mais de 10 anos se correspondendo. O que é que se passa na cabeça dessa pessoa? Quais são as hipóteses? A gente pode cravar que é uma manipulação e foi tudo feito com objetivo financeiro ou especulando outras razões psicológicas? Como é que você analisaria essa situação? Só o que o Mano colocou que eu acho importante, né? Foi um perfil fake criado pela ex-mulher que conhecia a fundo o marido. Né? Ou seja, ela tinha detalhes factuais e detalhes precisos sobre a vida dele que poderia ainda seduzir mais e manipular mais o ex-marido. Aí tem uma questão que eu queria saber de você também, complementando o que o Mano colocou. As pessoas estão mais suscetíveis de golpe também, porque há uma carência. Além do narcisismo, há uma carência, né? Sim, sim. A crise de carência. Existe, sim, uma crise de carência, uma busca muito ávida por um amor, por um carinho, por aceitação, por milhares de sentimentos positivos que a gente vê aí por aí. Contudo, acho que é bem legal a gente olhar que o que é uma dependência emocional? Uma dependência emocional não é simplesmente uma coisa fácil ali, simples. Puxa, meu marido tá triste, eu também tô triste, assim por diante. Não, dependência emocional é o outro, ele determina a minha emoção sempre. Então o outro, a gente delega esse poder ao outro. A minha felicidade só está presente se o outro está presente comigo. Então é valioso a gente entender nesse caso. Pode ser que exista assim uma dependência, pode ser que não exista uma dependência emocional dela ou dele, principalmente. Mas o importante é entender com muita clareza que houve sim uma grande confusão ali entre as partes e agora precisa ser averiguado. Precisa ser averiguado, segue sendo averiguado a todo vapor aí pela justiça e claro, assim que tiver qualquer desdobramento, traremos aqui no Morning Show. Eu preciso seguir adiante. Mas um detalhe, ela criou a conta em tese quando ela ainda era casada com ele. Então, existe mais confiança no fake que na esposa, talvez. Assim. Mais um apontamento interessante para olhar com carinho esse casamento. Olharemos. Falando em casamento, um dos mais aguardados do ano acabou de acontecer nesse fim de semana. Isso porque o cantor Amado Batista se casou com a Miss Mato Grosso, a Calita Franciele. Meus amigos, os pombinhos repercutiram nas páginas de fofocas pelo pequeno grande detalhe, a diferença avassaladora de idade entre os dois. Enquanto Amado Batista tem 74 anos de idade, Calita tem apenas 23. Meus amigos, pelo visto, a noiva realizando o sonho da avó. Então, Jess, esse casamento foi cheio de polêmica, hein? Foi de fato o Amado Batista, que ele adora casar, né? Ele já fez esse evento algumas vezes. Eu queria que meu amigo Pepe Monteiro fizesse tanto casamento igual o Amado Batista, pra eu ter mais festas do Pepe, que sabe dar festa pra ir. Mas vou ser sincero, Pepe, esse casamento dele lá em Cocalino, uma cidade a 11 horas de carro ali de Cuiabá, parece que foi melhor que a sua festa de aniversário. Com direito a fogos de artifício, leques personalizados, um bolo gigante, convidados chegando vários de jatinho. O Amado movimentou ali a noiva no auge de seus 23, ele nos seus mais de 70 anos. A noiva fez uso ali de vários vestidos durante o evento e realmente Amado Batista, mais uma vez, se casando em grande estilo. E casou em separação total de bens, o que é importante reforçar aqui para os haters de plantão. O amor para ele. O maior bem para ele é o amor. Ele só disse que queria amar e ser amado. Basicamente é isso que o Amado Batista deseja nesse momento. Mas claro, os polemistas aí de plantão já vão tirando sarro, falando em sugar daddy e daí para baixo. Naturalmente, Dr. Yuri, qual é a sua leitura dessa situação, hein?
O amor realmente não tem idades, mas sempre quando a gente vê alguma relação dessa de 70 para 20 anos, a gente acaba achando esquisito, diferente, e até mesmo levantando diversas suspeitas do porquê que isso pode ter acontecido e assim por diante. E qual é a sua suspeita? A minha suspeita é, obviamente, que existe ali uma relação que pode acontecer, uma relação onde existe uma relação de busca de uma figura paterna, muitas vezes, uma busca de protecionismo, direcionamento e assim por diante, e óbvio que pode ter toda uma confusão. Mas é claro que se ambos estão felizes, quem sou eu para falar alguma coisa? Ninguém vai falar nada. O importante é que o amor ali acaba acontecendo. E do ponto de vista dele, é uma forma de se manter mais jovem, de provar que está na flor da idade, que pode aproveitar a vida com a menina mais nova? Pode acontecer sim, porque muitas vezes para algumas pessoas, e principalmente para homens, a questão do masculino ainda está muito ligado à beleza do outro, e não necessariamente do interno dele, do que ele é e assim por diante. Muitas vezes homens buscam mulheres lindas, maravilhosas, muitas vezes para reafirmar o seu próprio eu e não necessariamente para amar aquela pessoa independente da característica física dela ou idade, assim por diante. Nos atuais tempos de politicamente correto, pode não pegar muito bem as pessoas tentarem racionalizar isso, mas eu deixo para vocês aí do outro lado, enfim, decretarem o que vocês acham que representa esse casamento de Amado Batista e a Miss Mato Grosso. Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso, MT. Pepe, sua opinião, abra seu coração. Pepe acredita no amor. Eu claramente acredito no amor, cara. Acho que o amor não tem barreira, não tem idade, não tem sexo, não tem classe social, não tem nada, né? Então, quando eu vejo duas pessoas, né, transpondo essa barreira da idade, né, para ter uma vida feliz, uma vida realizada, né, isso me emociona, né? Eu queria ter encontrado, aliás, eu encontrei, né? Ter encontrado, né, um grande amor da minha vida. Alô, galera! Né? Às 11h52, hein? Confissão aqui. Mas não vai errar dessa vez, é? Saiu no áudio, saia no áudio. Você não fala mais hoje no programa, tá? Quem avisa, amigo, Não fala mais nada, não. Hoje você não fala mais nada. Jess, é pra te proteger. Se exposed. Eu vou falar a verdade agora sobre ele. Brincadeira. Não, o Pepe tá apaixonado mesmo. Será? Toda hora que eu vejo, ele tá ali sofrendo por alguém. E eu faço votos pra esse relacionamento, porque eu nunca vi esse homem tão apaixonado assim. De fato, ela tem sorte. Captou aí, igual a novinha captou o coração aí do Amado Batista. E vou falar uma coisa sobre isso. Tem muita gente nas redes sociais atacando, falando, ela tá com ele, 23,70, ela tá com ele por interesse. Eu não acho que necessariamente seja, mas todas as relações humanas, nesse caso, são por algum tipo de interesse. Ou você já viu a foto dela e acha que ele tá com ela porque se ela não fosse tão linda quanto ela de fato é, ele estaria. Então eu acho que tem uma discussão dentro disso que é assim, ainda que ela, não estou dizendo, afirmando que está, mas ainda que ela estivesse porque ele tem um patrimônio avaliado em mais de 1 bilhão, ele também poderia estar porque ela é bonita, carismática, legal. E você que está nos assistindo não tem nada a ver com a vida deles. Deixa os outros ser felizes e para de encher o saco. Deixa eu dois apontamentos rapidíssimos, interessantíssimos. A paixão, por exemplo, ela é muito associada a um estado de demência, onde a gente perde totalmente as nossas... O Pepe anda meio demente. Então, a gente acaba tendo esse processo. Paixão atrelada à demência. Explora um pouquinho mais aqui. Essa característica nossa cerebral, ela acaba tendo, quando a gente acaba ficando muito apaixonado, a gente perde total noção da realidade, muitas vezes, dos limites, de certas situações que a gente deve ou não deve fazer, porque a gente está apaixonado. Isso dura em torno de poucos meses, até 2 anos. Depois de 2 anos, começa a se tornar patológico e a gente precisa avaliar com muito carinho. Que beleza, que beleza. Agora, o pessoal das redes sociais não perdoa, né, Mano Feira? O pessoal dizendo que se o casal Amado e... Qual o nome dela? O nome dela é? Só para... Calita Franciele, não é isso? Calita Franciele. Se Amado e Calita tiverem um filho, se daqui a alguns anos, enfim, quando ele estiver crescendo, não se sabe quem vai estar trocando a fralda de quem. O pessoal realmente não perdoando. Você tá muito PCzinha hoje, hein, Jess Peixoto? Esperava mais de você. No final das contas, 350 milhões. Ela teve uma festa de casamento, 350 milhões de reais. Que beleza. Nossa, avaliada aí. A festa? Não é possível. A festa, a festa, 350 milhões de reais uma festa. Se teve jatinho pra pegar os convidados. Teve tudo personalizado que você puder imaginar. Por isso eu estou colocando que o Pepe está fazendo festas fracas. Tô nada. Pepe, Calita, foi ótimo. A minha festa foi melhor que a festa do Amado Batista, após qualquer um. Não sei. A de casamento será. Fica o desafio. Vem aí. E sabe o que eu falei na festa de casamento? Eu quero
festa de aniversário, Olha só! Olha o ato falho, acontecendo. No momento que eu até me despeço pra rádio, por aqui. Tchau, rádio. Tchau. Até amanhã, Morning Show fica por aqui. Tchau. Agora, por favor, depois de uma declaração bombástica dessa, PP. Eu te avisei pra parar de falar. Eu te avisei. Na minha festa de aniversário, eu falei assim, pra pessoa que tava produzindo, eu quero que seja uma festa de casamento sem a preguiça, sem a breguice, e eu casando com meus amigos. E o Marinho faltou. Curou. Ou seja, o Marinho não está casado com o PP. Depende do pedido que surgir a partir de agora, hein? Um casamento hétero. Essa bela barba grisalha aqui, acordando do meu lado. Deixa eu fazer uma correção. Eu vi aqui 3,5 milhões. Tá bom, Jess, que isso. Mas é muito dinheiro. Muito dinheiro. 350 milhões no casamento? Eu vi um zero a mais. Pô, ia rolar... Eu tô somando todos os casamentos que ele teve ao longo do tempo. Cada convidado teletransportado até o casamento. Isso é casamento de príncipe saudita. Não, nem isso, Jorge. Não, aí é. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Reais, é. Você já foi no casamento de príncipe saudita, Jess? Saudita, não. Agora dizem, né, para finalizar aqui, para tacar um pouquinho de querosene aqui no fogo, doutor Yuri Buzin, você finalizando aqui também, porque muita gente dizendo que desde os tempos de Adão e Eva tem esse interesse por trás e que homens superpoderosos usam toda a sua influência, poder e conta bancária para poder atrair belas mulheres. Mas no fim, toda relação existe um interesse. Claro. Isso é natural do ser humano. Verdade. É que muitas vezes os interesses não são financeiros, eles são emocionais. Onde eu troco emoções com o outro, onde eu troco aquilo que eu sinto por ela ou por ele, e assim eu vou constituindo o amor. Uma das coisas mais valiosas do amor é como o outro me faz sentir. Então existe uma troca. Sempre existirá. E o amor, a nossa paixão, ela vem muito mais da onde as minhas emoções são feitas a partir do outro.